Minha gente, determinadas iniciativas, elas são assim muito importantes, porque essas iniciativas, elas ajudam a obra evangelizadora. E a gente gosta de partilhar com vocês, porque talvez seja também para você uma sugestão, para você, para o seu grupo, para a sua comunidade. E há uma iniciativa muito bonita que nos vem do bispo de Paranavaí, lá no Paraná, Dom Mário Spack. E ele vai partilhar conosco uma iniciativa bonita que vai se espalhando pelo Brasil, chamada Cada Comunidade, uma Nova Vocação. Olhem com atenção. Esse projeto Cada Comunidade, uma Nova Vocação, ele nasceu logo após o Papa Francisco ter convocado o Sínodo para a Juventude, com o tema Jovens, Fé e Discernimento Vocacional. Já na sequência, nós estávamos numa reunião da Comissão da Pastoral Vocacional do Paraná. Naquele momento, eu era o secretário executivo do Regional Sul 2 do Paraná, portanto, secretário dos bispos. E numa reunião com a Comissão da Pastoral Vocacional, de repente, a inspiração. Assim foi, sem estar nada previsto, sem estar nada preparado, de tal forma que até os bispos do Paraná posteriormente identificaram como uma inspiração de Deus. E ela veio para unir ali a Igreja do Paraná em torno da oração. Nós queríamos que a Igreja de fato se tornasse uma comunidade bastante orante pelas vocações, porque Jesus disse a respeito das vocações: pedi ao Senhor da Messe que envie operários. E essa aqui acabou se tornando então esse é o primeiro eixo da ação evangelizadora, Cada Comunidade, uma Nova Vocação: rezar. Aí nós precisamos também indicar para as comunidades como deveria ser essa oração. Nós propomos que onde se reza, continue, mas onde não se reza, que se faça no início, antes da celebração, antes do horário da celebração, uma dezena, ou quem sabe até as 5 dezenas pelas vocações, especificamente para as vocações. E esta ideia, logo que foi levada para os bispos, foi aprovada e já implementada imediatamente para o Paraná. Tem um segundo eixo também. Então, o primeiro é rezar, o segundo é disponibilizar nos meios de comunicação, de modo especial as redes sociais, para ter acesso ao jovem, ao adolescente, testemunhos de pessoas que já vivem com alegria a sua vocação. E nós, desde o começo, tínhamos ideia de, não é que nós iríamos produzir alguns vídeos assim para lançar para todo o Paraná. Não, nós queremos que em cada comunidade se produzam vídeos locais, com pessoas conhecidas, que isso dali vai fazendo que venha o positivo que existe na igreja e que hoje, em geral, não vem tanto em evidência. Maiormente aparece o negativo. O nosso objetivo, quando foi apresentado a primeira vez para os bispos do Paraná, a ideia era fazermos 1 ano esta ação. Aí os bispos disseram, não, com 1 ano só, não é possível nós criarmos uma cultura vocacional. Essa cultura vocacional é esse espaço, esse ambiente positivo que permite às pessoas de responder o chamado de Deus. Porque São João Bosco, ele dizia que Deus chama 30% dos jovens, 30%, para uma vocação de especial consagração. Portanto, um número super grande. Só que Deus chama, mas se as pessoas não ouvem, não acontece a resposta positiva. E quando nós criamos um ambiente positivo, saudável, sobre vocações, isso favorece a resposta. Vocação é seguir Deus. A palavra vocação significa isso, escutar, né? A voz de Deus, acolher o chamado dele. Claro, quando a gente fala de vocação numa comunidade, em geral as pessoas entendem logo, padre e religiosa. É o mais comum entenderem por vocação essas duas. Mas nós temos a vocação da família, hoje tão necessária, e é uma urgência, a paternidade, a maternidade responsável, o engajamento na comunidade, depois as vocações leigas, vocações missionárias. Como cresce isso no Brasil? Todas são vocações, todas de igual importância
dentro da igreja. As vocações, elas estão ligadas à oração. Já em Puebla, que foi uma grande conferência do episcopado latino-americano, no ano de 1979, se disse assim: as vocações são fruto de Deus providente, uma comunidade orante. É a resposta de Deus para quem reza. Como que nós faríamos para chegar até as comunidades? Porque não basta a gente convencer os bispos, porque os bispos facilmente se convencem de rezar pelas vocações. Eles já fazem isso pessoalmente. Teríamos que chegar até os padres e depois, posteriormente, a todas as comunidades. Veio a ideia de nós envolvermos 3 categorias de pessoas. Primeiro, os ministros e as equipes de pastoral vocacional, se já existe na paróquia. Porém, eu sei que poucas paróquias têm ainda ao longo desse imenso Brasil. Então, maiormente os ministros. Eles ficaram encarregados de serem, entre aspas, os guardiões, para que eles que estão na frente da comunidade, que conduzem as orações, em geral, as celebrações da palavra, eles já ajudem o povo a rezar a dezena ou então as 5 dezenas pelas vocações. Então, os ministros como guardiões. Depois, as crianças, catequistas e catequizandos como protagonistas. Nós fizemos algumas iniciativas no Paraná com as crianças e foram todas muito bem sucedidas. Então, um grupo de catequese nos sugeriu aquilo que eles já faziam. Então, eles têm uma capelinha no grupinho deles, é uma capelinha montada por eles mesmos, com criatividade, com a interação, acolhendo a sugestão deles, e todo final de encontro da catequese, um catequizando leva para casa para rezar pelas vocações. E no encontro sucessivo ele vem contando se conseguiu ou não. Pode ser que não consiga rezar com a família. No entanto, se ele conseguiu, ele se tornou protagonista da oração junto aos seus. Envolver as crianças, são as crianças que puxam os pais para a igreja, são as crianças que muitas vezes convertem os pais para a vida de fé. Portanto, foi lançada essa proposta e nas dioceses também a catequese é muito organizada. Nas dioceses, nos regionais, nas paróquias, a catequese é uma das principais pastorais. São organizados. Então, soltamos a ideia, soltamos alguns vídeos dizendo como nós sugerimos e eles abraçaram. Nós temos já nesse momento várias dioceses que têm milhares e milhares de capelinhas vocacionais circulando nos grupos de catequese, inclusive na minha, na qual eu sirvo lá em Paranavaí. Os ministros como guardiões, as crianças, os catequizandos e os catequistas como protagonistas e os jovens e adolescentes como divulgadores. É muito difícil a gente encontrar um jovem ou adolescente que não tenha um celular. É difícil de encontrar um jovem que não saiba filmar. Então, eles nos ajudam a divulgar e também nos ajudam a recolher esses vídeos. Nós começamos isso no Paraná, mas imediatamente se espalhou para os 3 estados do sul. Todas as dioceses aderiram. Nossa, isso aqui tem um gostinho assim de milagre até. Todas as dioceses do sul do Brasil. São muitas dioceses, 50. Depois, o ano passado, estivemos aqui na Assembleia dos Bispos e a presidência nos comunicou antecipadamente que estavam nos dando 30 minutos para expor para todos os bispos esse projeto. Então, nós preparamos uma cartilha, entregamos para os bispos, apresentamos e a partir dali, então, os regionais estão nos chamando para implantar. Nesse momento, eu diria que já passou de 70% do Brasil que está envolvido nessa ação. Nós distribuímos 4 milhões de folders no sul do Brasil, porque, claro, esta ação ela é veiculada pelas redes sociais. Mas nós temos muita gente na igreja que não tem ainda o jeito de lidar com as redes sociais. Então, nós produzimos um folder. E ali, nesse folder, nós indicamos 3 palavras para as pessoas realizarem. Primeira palavra, falar. Falar bem. Porque é tão ruim quando a gente ouve as pessoas falarem mal, tipo do padre. Como que nós vamos querer uma vocação de uma criança se a criança desde pequena ouve falar mal do padre? Isso aqui vai abafando a sementinha da vocação. Então, falar bem, porque o padre é alguém que está doando a vida, está ali a serviço da comunidade e o trabalho que os padres fazem sustenta a igreja, é uma maravilha.
Primeiro, então, falar bem. Segundo, rezar pelas vocações. E terceiro, convidar. Você já pensou em ser padre? Você já pensou em ser catequista? Você já pensou em ser missionária? Você já pensou em ser religiosa? Esta pergunta, ela está na raiz da maioria das vocações. É impressionante. Por isso, então, falar bem, rezar e depois convidar. Caso alguém queira começar na sua paróquia ou quem sabe até na própria diocese, uma equipe vocacional, o primeiro passo seria, podia até entrar no nosso site, www.vocacões.org. Atenção, não é br.org. Ali tem uma série de vídeos, tem testemunhos, tem também na coluna de download, tem uma série de materiais, todos gratuitos, que pode baixar e usar à vontade. Os direitos autorais são do Espírito Santo, né? E ali também tem vídeos de tipo 3 minutos para projetar em algum evento, quem sabe até num telão, na igreja matriz de uma paróquia. 3 minutos é suficiente para dar a visão da ação evangelizadora. Temos um outro vídeo muito bem feito de 9 minutos, um pouco mais amplo para reuniões de conselho pastoral e reuniões pastorais, movimentos. E depois um de 30 minutos para alguém que queira aprofundar mais as razões dessa ação evangelizadora. Tudo está lá nesse site disponível. Então, lá também estão nossos contatos. Se quem está nos assistindo quiser nos procurar, sinta-se à vontade. Muito obrigado, querido Dom Mário. Deus continue abençoando essa sua iniciativa e que ela possa realmente se espalhar e seja muito forte na vida da nossa igreja, porque nós necessitamos dessas iniciativas na vida da igreja.